Bom dia. Tenho planos para esse semestre, mas antes de olharmos novo material, eu quero ter certeza que todos conseguimos conectar, não é? Todos esses links, fazer essas ligações e que tudo que a gente já estudou seja colocado no seu devido lugar, para que possamos estar juntos. Principalmente, primeira semana pode ser uma revisão para vocês. Teremos dever de casa, preferencialmente diariamente, mas não será nada muito grande. O que eu gostaríamos que fizéssemos agora é nos familiarizarmos com as fontes externas, sabendo aonde olhar e começar a traçar eventos externos, particularmente as pessoas. Então, posso pedir para olharmos 1996 ou 1989 para vermos os eventos externos naquelas histórias. 1989 é mais do que a queda do Muro de Berlim. Tem a morte de um líder no Irã, o início do WWW, que é a rede de alcance mundial da internet, e problemas internos na China. Então, temos outras coisas para olhar. E alguns de nós, nesse movimento, estamos tendo problemas em traçar eventos externos. E acho que esse seria um bom exercício. Tem também as pessoas. Poderemos discutir, por exemplo, Paul Manafort. Não teremos muito dever de casa, mas podemos olhar alguns nomes e aprender alguma coisa deles. Então, antes de começarmos em Atos 27 ou qualquer outro assunto, eu gostaria de iniciar olhando para as nossas linhas de reforma. Eu sei que ontem tivemos algumas perguntas. Então, quero que estejamos abertos para discutir dentro do possível. Então, pode levantar a mão se vocês tiverem alguma pergunta. Vamos começar nossa linha de reforma. 144 mil. Que data que começa essa linha? Por favor, sintam-se livres para falar. 1989. Eu quero marcar as principais para começar. 1989, 11 de setembro. O que vem depois de 11 de setembro? Linha de 144 mil. Então, lei dominical. E depois, fechamento da porta da graça. E depois, segundo advento. Modelo de agricultura
aonde nós colocaríamos aqui o modelo de agricultura? O que seria ali, entre 1989 e 11 de setembro? Tempo de arar, temos arar. Depois, na próxima história, chuva temporã. Próximo, chuva serôdia, entre a lei dominical e fechamento da porta da graça. E depois, é o tempo da colheita. Então, quando pegamos essa linha dos 144 mil, eu quero chamar cada bloco uma dispensação. Podemos usar essa palavra de diferentes formas. Então, temos 4 dispensações ou 4 períodos de tempo. 1989 a 11 de setembro. 11 de setembro, a lei dominical. Lei dominical, o fechamento da porta da graça. Fechamento da porta da graça ao segundo advento. 4 períodos de tempo. Quando trazemos isso para a linha de reforma dos sacerdotes, então me digam as datas. A primeira, então, é 1989, 11 de setembro. A próxima, 2014. Depois, 2019. E Panion. Então, novamente, nós temos 4 períodos de tempo, ou dispensações. Se formos olhar para a nossa primeira linha de 144 mil, essas datas, me dê as datas da história milerita. Vamos sobrepor as datas da linha milerita. Então, acima de 1989, temos 1798. A próxima seria 19 de abril de 1844. E acima temos 1840. Eu quero focar em 19 de abril. E ali, na lei dominical dos 144 mil, o que corresponde? Na lei dominical, então, lei dominical, 22 de outubro de 1844. O que acontece em 22 de outubro para os mileritas? Uma porta fecha. E uma porta fecha aqui na lei dominical, aonde que está a porta fechada para os 144 mil? Está onde? Ali, fechamento da porta da graça. Então, onde é que está 22 de outubro? No fechamento da porta da graça. Então, se esse é 22 de outubro, onde seria a primeira predição dada? Estamos olhando para o início do avolumar. 21 de julho. Então, colocaríamos 21 de julho acima ali da lei dominical. E sabemos que vai avolumar. Segundo advento.
Essa é uma questão tipo pegadinha. Parminder ensinou que ele calculou o segundo advento. Quando que deveria Jesus voltar? Eu vou colocar e depois, quando ele voltar, ele explica. Mas usando o 25-20, ele está ensinando que o segundo advento seria em 1863. É o cálculo daquele quiasma. Os 19 anos e depois os 19 anos. Então, temos as nossas 4 histórias. Eu quero que voltemos à nossa primeira dispensação. 1989 para 11 de setembro. Se fôssemos levar isso para a nossa história, me dê os 2 marcos. Qual que seria o nosso primeiro marco? Então, 1992. Mas o que acontece em 1992? Eu quero dizer que é 1991. 1989, temos um assunto que começa a ser estudado, e em 1991 outro assunto começa a ser estudado. Nessa história temos 2 assuntos que iniciam a ser estudados. Um deles são as linhas de reforma e o outro é Daniel 11, 40 a 45. Não lembro direito a ordem, mas acho que as linhas de reforma, 1989, e Daniel 11, 40 a 45. Esses são os 2 assuntos que o ancião Jeff começa a estudar. Então, 1989 é o nosso tempo do fim. Em 1991, o aumento de conhecimento. Primeiramente, as linhas de reforma, que é o fundamento para a metodologia que nós estamos usando. E depois, Daniel 11, 40 a 45, em 1991. E o próximo marco, qual seria? 1996. É a formalização da mensagem. Na história milerita, o irmão Parminder está cobrindo isso. O que representam essas 2 datas? Qual ano? Então, na linha milerita, seria 1818, que é quando Miller faz a declaração dos 25 anos. E é onde que nós marcaríamos a formalização. É uma marca 1800, marco 1833. Então, vou colocar aqui acima o 1816 e depois 1831. Então, na história milerita, temos também essas 2 datas dentro da dispensação deles. Um aumento de conhecimento e a formalização.
Se formos para essa história, então, a lei dominical e o fechamento da Porta da Graça, o que nós colocamos aqui entre essa história? Então, na linha de Miller temos 15 de agosto e na linha dos 144 mil. Então, em 15 de agosto, na linha dos Milleritas, nós temos correspondente ao alto clamor na linha dos 144 mil. Agora eu quero ver uma citação de José Bates, eu quero parafrasear. Ele fala sobre esse tempo depois de 19 de abril. Que parábola que ele usa? Que parábola? Mateus 25. Mateus 25, parábola das 10 virgens. Tá tudo ok? Então, 19 de abril, nós sabemos que as virgens dormem e à meia-noite um clamor é levantado. Ele diz que 19 de abril inicia o tempo de tardança, que nós também estamos familiarizados. Então, esse é o tempo de tardança. E ele diz que o tempo de tardança do noivo, que é quando eles pensam que ele vai vir, e quando ele vem, são 6 meses. Então, temos 6 meses entre 19 de abril e 22 de outubro. Mas à meia-noite, entre 19 de abril e 22 de outubro, um clamor elevado que o noivo está chegando. Então, ele diz que em 6 meses, de abril a outubro, e foi meia-noite entre essas datas, nesse período escuro, que um clamor é dado. Ele fala que é 20 de julho, ou ao redor de 20 de julho. Ele erra por um dia. Foi 21 de julho. E ele diz, isso é meia-noite, quando o clamor é dado. Então, vamos colocar meia-noite, acima da data de 21 de julho. Então, quando que o tempo de tardança começou? Em 11 de setembro ou 19 de abril? Então, em 19 de abril, quando eles primeiro acharam que Jesus ia voltar. E quando ele não voltou, eles disseram que ele tardou. Então, quando eles marcam 19 de abril, nós colocamos junto com 11 de setembro. O que seria do tempo que eles achavam que Jesus viria até a data correta, que é 22 de outubro. Tudo bem? Então, essa é meia-noite. E aí ele nos lembra de um princípio importante. É um princípio que nós hoje podemos podemos aprender muito hoje. Que essa campal de julho, 21 de julho, é à meia-noite.
Então, isso coloca o princípio que meia-noite é metade do caminho. Meia-noite, 12 p.m. Você poderia dizer a mesma coisa de 12 a.m., meio-dia. Então, meio-dia e meia-noite, né? Paralelos. Então, nós poderíamos colocar metade do caminho. Nós vamos focar nesse princípio mais tarde em aula. Mas ele faz com que 21 de julho, então, represente meia-noite, metade do caminho. E é exatamente metade do caminho. 19 de abril a 21 de julho são 93 dias. 21 de julho a 22 de outubro são 93 dias. Então, esse princípio de ser no meio do caminho é exato. Então, o tempo de tardança para os sacerdotes é um princípio que a gente pega da história millerita. A gente usa o princípio de tardança aqui em 11 de setembro. Eu acredito que muito mais poderia ter acontecido nessa história. Mas nós temos, então, aqui o aparecimento do Islã e do Rei do Sul. No sentido de que isso causou uma tardança. Se você puder lembrar essa pergunta, quero que a gente pense nisso, porque nas outras aulas nós vamos discutir sobre 11 de setembro. E é um pensamento importante nós entendermos essa tardança. Quero que pensemos nos Estados Unidos nessa história. E o que poderia ter acontecido se não fosse por Islã e o Rei do Sul? E qualquer pergunta mais difícil vocês podem esperar e perguntar para o Parminder, porque sentimos muita falta dele. Então, entre 21 de julho e 22 de outubro, José Bates diz que o clamor começou, né, a volumar no acampamento de Boston. Então, ele diz que depois de Boston, um acampamento é feito em Concord. E o clamor foi dado de maneira grande, muito alto. Então, Concord, após Boston, é o próximo campal, e essa data é 1º de agosto. Então, primeiramente foi dado em Boston, depois é dado em Concord. E ele diz que soou no acampamento, e em 15 de agosto é dado em Exeter. Então, ele nos dá um princípio importante. Ele nos dá o segundo acampamento. O terceiro. O terceiro. Tínhamos Boston e Exeter, mas agora sabemos que é Boston, Concord e Exeter. Então, são 3 encontros que nós sabemos onde o clamor da meia-noite foi dado.
Então, se essa foi a história millerita, o que podemos fazer automaticamente na linha dos 144 mil? Precisa haver um marco entre a lei dominical e fechamento da porta da graça. Se você se perder em qualquer momento, pode me parar. Meia-noite. Então, meia-noite é 21 de julho, ou lei dominical. Tá tudo ok. E temos 3 reuniões. Boston, Concord e Exeter. Foi o avolumar do clamor da meia-noite. Então, eu quero que a gente note o que quer dizer isso, esse avolumar. Que padrão é esse? É um aumento de conhecimento e a formalização em Exeter. Está todo mundo concordando com isso? Então, o início do tempo probatório começa com o aumento de conhecimento e uma formalização. O que Miller está fazendo entre 1831 e 1833? Está acontecendo um avolumar. A partir de 1831 começa o clamor, porque ele inicia os seus ensinos, começa a iniciar. Então, em 21 de julho, tem um aumento de conhecimento, é formalizado em Exeter. Você consegue ver que é o mesmo padrão? Sim, irmã. Você está fazendo com que a lei dominical seja o tempo do fim? Não, eu estou fazendo com que seja o aumento do início o início do aumento de conhecimento. Eu não faço o tempo do fim. Mas podemos dizer que uma mensagem começa a ser aberta. Pode ser mais fácil ver quando trazemos isso na linha dos sacerdotes. Então, 1989, lá 11 de setembro, temos o mesmo padrão. Então, aqui eu coloco 91, 96. Quando que é nossa lei dominical? Vamos olhar para metade do caminho. 2014. O que começa a acontecer em 2014? Temos aumento de conhecimento. Temos 2 marcos? Quais são as datas? 2016 e 2018. Então, para a nossa linha, já conhecemos o nosso Concord. Já temos um marco entre a lei dominical e 2019, fechamento da porta da graça. Então, agora temos que adicionar Exeter. Então, eu diria que 2014 é Boston, Concord 2016 e 2018 Exeter. O avolumar do clamor da meia-noite.
mas também é um aumento de conhecimento e uma formalização. Então, eu quero chamar de 89 a 96, a mesma coisa, Boston, 89, Concord, 91 e Exeter, 96. Se a gente puder olhar, esse padrão é repetitivo, vejam. Estamos de acordo com isso? Qual que é a natureza, a aluna pergunta sobre esse aumento de conhecimento em 2014. Se formos para a história millerita, esse é o aumento de conhecimento que chega ao final do tempo de provação deles. Então, em 2014, começamos a entender fractais em 2014. Em 2016, entendemos Daniel 11, Ráfia e Atos 27. Em 2018, essas mensagens são formalizadas. Então, temos uma data, né? Temos a data. Então, é isso que faz com que cheguemos a 2019, que é o final do nosso tempo de prova, né? Então, esse padrão repetitivo é o início e o fim do tempo probatório. Gostaria que soubéssemos que o que é dado para nós em 1996. A formalização da mensagem. E como que ela é formalizada? A compreensão de Daniel 11, 40 a 45. Mas como isso é dado para nós? Numa revista. E como que se chama essa revista? Tempo do Fim. Então, a revista Tempo do Fim nos é dada em 1996. Em 1996, revista Tempo do Fim. A partir de 1888, o Adventismo não marcou datas. Então, a partir de 1888, o Adventismo não marca data. Durante todo esse tempo, de 1888 em diante, o Adventismo está progredindo. Mas eles não têm ideia de onde eles estão na história da Terra. Em 1996, ele tem uma mensagem sobre tempo. Então, eu quero que vejamos que o tempo está na nossa mensagem em 1996. Mesmo que nós não tenhamos aceito marcação de tempo, essa mensagem é sobre tempo, a de 1996. Então, fechamento da porta da graça, o termo do tempo de prova. Eu quero que consideremos o livro Grande Conflito, página 615, parágrafo 2. Eu vou parafrasear. É um capítulo longo. 615.2. É o capítulo 39. Tempo de angústia. Então, onde isso nos coloca? Na linha dos 144 mil.
Onde nos coloca? Entre o fechamento da Porta da Graça e o segundo advento. Porta da Graça é fechada. E o que ela diz nesse parágrafo? Eles vão começar Então, eles têm que se livrar daqueles em rebelião. Então, eles têm necessidade de se livrar daqueles em rebelião. A discussão acontece e, finalmente, um decreto é pronunciado contra aqueles que não estão guardando o domingo, o sábado deles, que é o domingo, né? Então, tem um decreto dado, a perseguição se intensifica, e aí o que eles escutam? O que eles escutam? Alguns parágrafos mais abaixo, página 640, parágrafo 2. Então, a perseguição, a partir do término do tempo de prova, é o tempo de angústia de Jacó, intensifica até que chegamos ao decreto de morte. Após o decreto de morte, Deus continua a proteger seu povo, e aí o que ele dá para eles? O tempo, né? Então, eles escutam uma voz do céu e é dada uma mensagem de tempo. Então, colocamos tempo ali na linha. Antes do segundo advento. Então, o que temos entre o fechamento da Porta da Graça e o segundo advento? 2 marcos. Então, entre 2019 e Pânion, o que deve acontecer? Devemos ter também 2 marcos. Boston, em 2019, depois Concord e Exeter. Podemos ver isso? E quais são as características de Exeter? Se 1996 é Exeter e o tempo, a questão do tempo volta para o Adventismo, em 2018 o que chega? Também a questão do tempo. E nesse marco, na linha dos 144 mil, também se relaciona a tempo, que é o Exeter. Temos tempo dado entre 11 de setembro de 2014? Temos? Sim. Aonde? 2012. Em 2012. Que mensagem que foi aberta a partir de 11 de setembro, que se tornou a mensagem de tempo em 2012? Irmã Julie? É 2520. Então, isso é colocado no lugar antes de 2012. Então, quando que é? 2005? Não, eu quero sugerir que não. É a mesma pessoa que em 2012 coloca da forma mais compreensiva dada nesse movimento.
Eu sugiro que foi desselado em 11 de setembro. Em cada dispensação tem uma mensagem particular, específica. 1989 a 11 de setembro, temos a abertura de Daniel 11 e das linhas de reforma. Isso é um fundamento para tudo que vem depois, externo e interno. De 11 de setembro a 2014, existe outro aumento de conhecimento e formalização. Aberto em 11 de setembro. Primeiramente foi entendido em 2005, mas esse estudo sobre 2520 não foi totalmente entendido. E em 2009, o ancião Parminder vai para o Arkansas e ele faz uma série chamada 2520 Revelada. O ancião Jeff ainda se refere a essa série como sendo o estudo mais completo sobre a 2520 já dado. Mas será que a 2520 é suficiente? O que a 2520 precisa se tornar? 126 e 151. Então, não acabou de se avolumar em 2009. Vai continuar a se avolumar até 2012, onde será formalizada. E você tem uma mensagem baseada em tempo. Então, você tem Boston, Concord e Exeter. Todo mundo de acordo com isso? O que eu quero que vejamos é que cada dispensação tem uma mensagem relacionada a ela, uma mensagem dada. Se fôssemos fazer esse desenho, essa linha, mostrando que em cada dispensação precisa haver uma mensagem que vai se avolumar e depois vai haver o clamor, vai clamar. Teremos um aumento de conhecimento e uma formalização. E depois, um teste. Até em que você vai entregar a prova, como se fosse uma prova. E podemos caracterizar isso como Boston, Concord, Exeter e 22 de outubro, quando você entrega o teste. Sim, irmão? Ah, sim, aumento de conhecimento. Então, esse padrão é repetitivo em cada etapa dessas 4 histórias. Eu não estou dizendo que cada marco é um tempo do fim, mas é uma abertura de uma mensagem que vai crescer. Então, entendemos que essa mensagem de 2014 a 2019 nos leva ao nosso fechamento da porta da graça. E nesse término do tempo de prova, depois nós marcamos a colheita
para os 144 mil, para os sacerdotes. Como que acontece? Para os sacerdotes, como que acontece? É progressivo? Eu sou colhida num dia e você é colhido em outro? Ou são todos ao mesmo tempo? Então, todos ao mesmo tempo. Então, na linha dos 144, todos ao mesmo tempo. Em 2019, você e eu somos colhidos e isso acontece todos ao mesmo tempo. Então, eu quero trazer isso abaixo para a linha dos levitas. Nós sabemos que a colheita deles tem que ser depois da nossa. Então o tempo do fim deles começa em 11 de setembro. Quando que é a lei dominical deles? Em 2019. Esse ponto é bem importante. Quando pensamos em 2019, o que a gente foca? O que nós chamamos? Chamamos o fechamento da porta da graça, ou o término do tempo de prova, mas é muito mais do que isso. É também a lei dominical. Então, tem múltiplas características. E o fechamento da porta da graça deles seria paninho. E o segundo advento, o alto clamor. Em cada dispensação, você vai ter um Boston, Concord e Exeter. E ali no final, depois de paninho, ela se equivocou. É lei dominical, LD. O que eles deveriam estar observando em 2009? Se você é um levita, em 2009, o que você está observando? Será que eles conhecem esse movimento em 2009? Não. Né? Nenhuma pessoa conhece. Então, em 2009, em 2012, o que vai estar preparando eles para serem levitas? Eventos externos. É aqui que quero que começamos a olhar para os eventos externos. Porque cada um desses marcos está conectado a eventos externos importantes. Em 2009, uma série é feita, 25-20 revelada. Em 2009, Trump se junta ao Partido Republicano. Ele se junta ao Partido Republicano e a Twitter e começa uma relação de negócios com um indivíduo que é um dos maiores inimigos de Clinton. Você pode marcar a queda da Bolsa de Valores em Wall Street, que alcançou o seu
pior período em 2009. Então, você começa a traçar eventos externos. Mas eu não quero focar muito nessa linha. Eu quero que, particularmente, pensemos na linha dos netineus. Quando que começa essa linha? Em 2014. Então, a partir de 2014, o que eles têm? Aumento de conhecimento e uma formalização. 2016, 2018. Em 2019 é o teste. Então, 2014 é o tempo do fim deles. Se voltarmos por um momento para a linha dos sacerdotes, 1989 a 11 de setembro, tem uma mensagem dada. Imaginem eu, um adventista, que estou nessa história. Chega uma mensagem, você tem a mensagem, você tem a revista do Tempo do Fim, é formalizada a mensagem, você chega a mim e você me dá essa revista. Primeiro, em que eu sou testada? Tenho que aceitar a mensagem de Daniel 11 e das linhas de reforma. Quando que eu sou testada? Em 11 de setembro. Se você me dá essa revista, em 1996, quando ela é impressa, por que eu seria testada em 11 de setembro? Parce que tu ne peux pas accepter quelque chose que tu ne connais pas. Et c'est au 11 septembre qu'on marque la connaissance de ceux qui se trouvent dans le magazine. Can I accept what's in the magazine before 9/11? Eu posso aceitar o que está na revista antes de 11 de setembro? Sim ou não? Por fé? Sim. Você pode aceitar a mensagem de Rafi em 2018? Você pode aceitar agora, mesmo antes de chegarmos a essa data? Sim? Eu diria que você precisa aceitar. Porque não estamos provando a Deus. Quem está sendo testado? Nós ou Deus? Nós. Então, nós não esperamos até chegar a 9 de novembro para colocar Deus em prova, para provar a Deus. Ele nos dá uma mensagem e é necessário que nós aceitemos essa mensagem. Tem dois princípios que eu quero colocar. É uma mensagem que é aberta nessa história, que é o teste. Podemos ver isso? 11 de setembro nos dá evidência da história repetitiva, repetição da história. 2014
Os eventos nessa história give evidence dão evidência of this message of Sunday law. dessa mensagem da lei dominical. Events of 2019 Os eventos de are 2019 already giving evidence of the truth of the message. estão dando evidência à verdade em relação à mensagem. E tem alguns erros e concepções errôneas. A primeira To consider é que a gente tende a considerar November 9 to be the test. que 9 de novembro é o teste, Like somehow on November 9, Que quelque part dans le 9 como se 9 de separate set of papers novembro are going to be given us, uma prova diferente vai ser dada para nós, separate to this message. separada dessa mensagem de 2016 e We're going 2018. to see the test. E aí vamos fazer esse The teste. test was not 9/11. mais le test ce n'était Mas o teste não foi 11 de The setembro. papers that you pass or fail in that history A prova que você faz e passa ou não nessa história formalization. já foi dada durante a formalização da mensagem. 2014 was failed by most of the movement. Em 2014 houve uma falha para muitos no movimento. 2014. Mas quando que eles falharam em 2014? In 2012, Em 2012. given some time, É dado a eles algum tempo, a été donné 2 years, 2 années 2 anos, para corrigir isso. they don't, Mas eles não corrigem, because they've already rejected it in 2012. porque eles já rejeitaram em 2012. en 2012. So the formalization is already the test. Donc Então a formalização já é o teste. The message A mensagem given from Sunday law to the loud cry est é donnée dada da lei dominical ao alto clamor. formalized at the loud cry. É formalizada no alto clamor. et ça c'est Esse é o What do you teste. do at the close of probation? O que você faz no fechamento da porta da graça? Hand in your papers. Você apenas entrega esse October teste, essa 22 is prova. just a demonstration. le 22 octobre Outubro, 22 de outubro é uma demonstração Really didn't. entre ceux qui daqueles que realmente acreditaram e os que não acreditaram. That had already been given parce que le A mensagem já foi dada at Exeter. em Exeter. So when we come to 2019, Enquanto quando você chega então em this 2019, message é um teste nessa mensagem anterior. is time setting the test between 2014 and 2019. est-ce que A questão de tempo é um teste entre 2014 e 2019? Sim? When was time a test? Quando que tempo foi um teste? What dispensation? Em que dispensação? la première Time setting. la fixation Marcação do tempo. Em que dispensação? le temps est déjà là. Tempo já estava ali entre 1989 e 11 de setembro. Mas quando que a questão do tempo foi um teste? 2012. 2012. So time setting Donc le Então a questão do is tempo it a test for our dispensation? é um teste para a nossa dispensação 10 to 19. la notre dispensation de 2014 a 2019? No. Não. Time setting is not the test for this dispensation. pour un autre Marcação de tempo não é um teste para essa dispensação. du temps n'est plus notre test. November 9 9 de novembro 9 novembre is necessary information é a informação necessária so we can understand revolutions afin que para que possamos entender as revoluções what is about to happen. e o que vai acontecer. But the day is not the test. Mas o dia em si não é o teste. Time setting is not the test. et la fixation E marcação de tempo não é um Where we can teste. be confused là où nous O que pode nos confundir just by the fact that we had to resit it c'est juste é só pelo fato que a gente teve que restabelecer, because it was failed in this history. porque foi um fracasso nessa outra história anterior, na história anterior. échoué au test. We had to make sure it was accepted Então agora nós temos que ter certeza que vai ser aceito na nossa dispensação. La fixation du temps est acceptée. in our dispensation. But it was not a test for our dispensation. Mas não foi um teste na nossa dispensação. Is everyone okay with that? Est-ce que tout le monde Todo mundo de acordo com isso? So when we come to 2018, donc quand on Então, quando chegamos em time setting 2018, is presented,
A questão do tempo é How apresentada. much of a shaking does that cause? Et combien de... Quanto de agitação isso Est-ce qu'il y a eu causa un criblage par rapport à ça en 2018? em 2018? A shaking. Un criblage Então, causa uma sacudidura sur la sobre a questão do tempo. Last year. l'année dernière, O ano quand passado, ça a été présenté? Non, non, en 2018, quand la fixation du temps a été présentée en Italie, est-ce qu'il y a eu un shaking? então, Not really. Non. It doesn't cause causa that much. uma agitação em 2018? Não, na verdade não, porque não era o teste. We've been given an extra 6 years. Foi dado para nós 6 anos extras. From 2012. 6 anos extra de 2012, a partir de 2012, para aceitar isso. We're not going to have another 6 years for a test again. Não vamos ter mais 6 anos, né, But we're para given ser, 6 ser testados. Nos foi dado 6 By the anos. time that we have to accept it, E quando nós temos que aceitar, most people have become comfortable with that concept. a maioria das pessoas já estão confortáveis com esse assunto. So one of the main issues that I want us to consider Donc l'une Então, uma das questões principais que eu quero considerar, my sister. sim, So you mean that 2012 up to 2018 was the time period to accept the time setting? então você quer dizer que 2012 a 2018 seria o tempo para aceitar a questão de tempo? Because at this time period it was a failure and we have additional. Porque naquele período anterior foi fracasso e agora nós temos que aceitar? So that's why we see that people leave the movement in 2017 based upon the time setting. Então, algumas pessoas em 2017 saem do movimento em 2017. Mas as pessoas saíram em 2017 do movimento? Pas sur le temps qui sont partis. Le temps a été réintroduit en 2018. You said time has been reintroduced in 2018. Em 2018. Familiar concept for most people. Não, eu acho que esse não foi um conceito comum para a maioria das pessoas. Eu não acho que seja seguro fracassar um And teste. I believe it's put this movement far behind where it should be. E eu acredito que isso colocou esse movimento para trás. Loin de ce qu'il aurait dû, de l'endroit où il aurait dû être. Because we come to 2018 Porque chegamos em 2018 and people feel overwhelmed. e as pessoas se sentiram sobrecarregadas Trop de choses. And I don't think it should be too much. Et je pense e eu acho que não deveria ser But we're assim. having to catch up. mais il nous Mas nós temos que voltar atrás, correr atrás. il nous faut donc Então, em 2012 nós não compreendemos, aí 2014 a lei dominical e 2016 Clinton. Era bom, era boa. Então, estão 3 marcos. Having to catch up in 2018. Então, nós temos que correr atrás desses marcos em 2018, porque a gente ficou para trás. reculer en fait. And this message wouldn't be as probably as complicated E essa mensagem provavelmente não teria sido tão complicada ou com tanta informação if we had have kept up in these waymarks. se nós tivéssemos entendido esses marcos e tivemos que ir para trás e retraçar nossos passos. Eu quero que a gente considere Is between 2014 and 2019. o que é o teste entre 2014 e 2019. One of our main subjects. Esse vai ser um dos nossos assuntos mais importantes. Because if it's not time, Porque se não é sobre tempo, it's not November 9, e não é sobre 9 de novembro, what actual test are we sitting? qual que é o teste que estamos passando? 1996, 1996, Time of the End magazine. alguém te entrega a revista O Tempo do Fim. What issues are you going to have with it? Que questões que você vai ter? Quel sera votre problème que vous aurez? Quel sera le problème que vous aurez par rapport à ça? As a good
Adventist. como um bom adventista. Perhaps we're all used to sitting here Peut-être que nous sommes habitués à être Então, dans ce lieu. outside of a conference church. Imagine você aqui, está fora da igreja, né, da conferência, mas se você é um bom adventista, você estaria lutando com o quê? Donc, l'une des choses, ça serait que le pays glorieux, ce n'est pas les États-Unis, mais l'adventisme. L'inverse, que c'est l'adventisme et pas les États-Unis. Probably a related concept. Então, nós temos um conceito relacionado ao que o irmão falou. Em 1996, como que a estrutura da Conferência Geral está lidando com essa informação da Revista do Tempo do Fim? Eles estão rejeitando. E você é um bom adventista. Você é conservador, tem boa moral. Você gosta dos escritos da senhora White. E o que ela lhe diz? J'entends pas. Qui est-ce qui parle? No time setting? It's not time setting in 96. Não é a questão do tempo em 1996. Qual que é a questão? Qual que é a questão? Em relação aos líderes? Donc, une personne doit présenter en premier son matériel au leader de l'église, et si les dirigeants acceptent, eh ben, le reste accepte. And how are the leaders doing? Será que os líderes estão aceitando esse conhecimento da revista O Tempo do Fim? Jetez le message. What does Ellen White say about the Adventist O Church? que a senhora White diz sobre a Igreja Adventista? You have all these Você tem todas essas citações, like what Brother Vadim has referenced como o irmão aqui citou, Ce que Vadim fait référence, about following the leaders. sobre que a gente tem que seguir os líderes. And you have all the quotes Você tem várias citações that says we cannot enter into a new que diz que organization. nós não devemos entrar numa nova organização. The leaders are rejecting Os líderes estão rejeitando dirigeants rejettent essa mensagem. O que está começando a acontecer? a new organization. Uma nova organização. So in 1996, what's the Então, em 1996, qual é o problema? for you to accept this message? Se você aceita essa mensagem, So, leave the church. tem que sair da igreja. On entre dans une nouvelle organisation. You know there's a new organization Você sabe que tem uma nova organização sendo estabelecida, that the leaders are being passed. que estão passando os líderes, estão sendo passados. And that goes directly against E isso vai diretamente contra o que o Espírito de Profecia diz. 2012. Em 2012, Someone stands alguém levanta Mets debout. e up and diz: says, I have a message eu tenho uma mensagem based on time. que é baseada em tempo. Qual é o teu problema? Ellen White said we cannot. Ellen White diz que não é para marcar tempo. Você tem todas essas citações sobre não marcar tempo. Movement years. Então as pessoas que têm estado nesse movimento por anos, Decades décadas, Pendant des décennies, come to 2017 chegam em 2017, 2018 and all of a sudden e de repente they wake up eles acordam uma manhã réveille un matin, and they say, what am I e doing? eles se perguntam: o que eu estou fazendo? There's no new Não tem organization. nova organização. l'organisation. We have no message based Não on temos mensagem baseada no tempo. God can't bypass his church. Deus não pode passar sua igreja. See the problem. Você consegue enxergar o problema? Most people that A maioria que sai, Personne qui quitte, that becomes their excuse. essa se torna sua desculpa. So what's the Então, qual é a questão aqui? issue in this history c'est quoi la solution dans le problème dans cette histoire? of the Na, formalization? na história da formalização da mensagem. We both have the same writings
Nós dois temos os mesmos escritos. mêmes écrits. Ce méthodologie, Metodologia, sim, a metodologia. It's how É como nós lemos. quelle façon nous lisons. So I have a book and you Então, eu tenho um livro, você tem um livro. Un livre, it's the É o same mesmo livro. même livre, but you read it in one Mas way você lê de uma forma d'une façon, and I read it e eu in leio another. de outra forma. d'une autre façon. We have the Temos o same mesmo livro. Pourtant, nous avons le même livre. that becomes the test all the way Esse along. se torna o teste desde o início. Ça devient le test. It's a major part of the test in our É um teste muito grande na nossa história, that we have the same que nós temos os mesmos escritos, and we read mas lemos eles de maneira diferente. So people who accepted 1996, Então, as pessoas que aceitaram 1996 they began building a new organization. começaram a construir uma nova organização. They come to 2000 Eles chegam em 2012, and reject rejeitam o tempo. Por quê? Parce qu'elles ont une mauvaise méthodologie. Let's say that they began that methodology. Vamos supor que eles começaram a conhecer a metodologia no início, Pardon? Because leadership did not accept. porque a liderança não é, porque os líderes não aceitam. Alguns de nós seguimos os líderes. What I O que eu suggest sugiro Ok, ce que je suggère, is that we're not using it consistently. é que nós não estamos usando de maneira We're consistência, not using it consistently. de maneira consistente. Há uma falta de consistência na metodologia. n'utilise pas la méthodologie suffisamment ou diligemment. So in 1996, Então, em 1996, we read those nós lemos essas citações and we're understanding them in e their nós entendemos elas no seu contexto. we have the method. Nós temos a metodologia, But as that methodology mas à medida que essa metodologia se desenvolve, in inspiration, nós não usamos ela de maneira consistente. Inspiration de façon cohérente ou consistante. you have the same issue with in the United Você States. tem o mesmo problema nos Estados Unidos. You have two groups in 1860. Você tem dois grupos em 1860. Vocês têm dois grupos. They have the same Eles têm o mesmo documento. what document? Que documento é esse? Document. Two groups within the Dois grupos nos Estados Unidos. 1861. 1861. Amendment, Emenda, Constituição. The Constitution, A Constituição Constitution, tem dois grupos deux groupes externamente falando. externes. you have the union Tem a União Et l'Union, and the e a Confederate. Confederação. les confédérés, merci. They have the exact same Eles document. têm exatamente o mesmo documento, a Constituição Americana. Américaine. What's their Qual é o problema deles? Problème. Interpretation. their interpretation? A interpretação Is how they é read como it. eles leem a metodologia. Méthodologie. So one Então, um grupo Un groupe will say that it's their constitutional right to own vai slaves, dizer que é o seu direito constitucional de ter escravos, and e another outro grupo Notre groupe will say under the Constitution you cannot. vai dizer que a Constituição diz que você não pode ter escravos. They're using the same Eles estão usando o mesmo documento. So in worship, Então, in your last worship, no culto, no último culto, what is Parminder o que Parminder colocou? Parminder a montré. What's been the subject? O que, qual foi o assunto? Second amendment. It's the second A segunda emenda. Le deuxième amendement. and what is he trying to get us to E o que é que ele está tentando fazer com que enxergamos? Il y a deux pensées. You have two different methods. Você tem dois diferentes métodos para ler. One group Il y a un groupe. will say it gives you the right to own Um grupo diz que você tem direito de possuir armas individualmente, e o outro grupo L'autre groupe says that isn't in the words. diz que não são essas You have the as same palavras. Você tem a mesma emenda, two different methods. mas dois métodos diferentes de interpretação, Whether it's external or internal, que seja externo ou interno. the same
é o mesmo problema. In our history, 2000, Na nossa história, de 2014 a 2019, there's two groups in the United temos 2 grupos nos Estados Unidos. Both sides claim to be defending religious Ambos dizem que estão defendendo liberdade religiosa. Défendre la liberté religieuse. One Um side lado says it goes against my religious diz right que vai contra o meu direito religioso allow a gay person in ter my que aceitar uma pessoa gay dentro do meu negócio. E um outro lado says it's my diz que é o meu direito constitucional to not be não ser discriminado. Pas exercer une discrimination contre cette personne. So you have both Então você sides. tem os 2 lados. One side claims to be defending their religious Um lado diz que está defendendo seus direitos religiosos Prendre ses droits religieux, to discriminate, para discriminar, and e o another outro side lado l'autre partie says it goes against my religious diz que rights vai contra meus direitos religiosos, for you to force your morality para você forçar a sua moralidade, seus conceitos morais external em cima de mim. de façon Então, interno e externo, issue o problema tem sido o mesmo, all the way along. todo o tempo. If we were to go into ancient Se Israel, formos a Israel antiga, we talk about the Alpha nós chamamos de Alfa, Moisés, and the Omega. e Ômega, Cristo. What are the Pharisees saying to Christ? O que os fariseus estão dizendo para Cristo nessa história? He doesn't respect Está dizendo que Cristo não respeita a lei. whose law? Que lei? Sábado, Deus. Who do they claim he's attacking? Quem que eles dizem que ele está atacando? They have all of these rights. Eles têm todos esses escritos They say e eles dizem que Cristo está destruindo esses escritos. De quem são esses escritos? so. They say Christ Ils disent que Christ is destroying the rights. Então eles dizem que Cristo está destruindo os escritos de Moisés. Are we familiar with? Estamos familiarizados com isso? Let's just see if I can pull up. Eu vou tentar pegar a citação. We'll go to Mount of Blessing. Vamos ao livro O Maior Discurso de Cristo, Mount of Blessing 47. página 47, parágrafo 1. 47.1. La page en français, Heureux ceux qui 44. ACQ 44. 47.1. Paragraphe 1, 44.4 en français. On the mountain, Sur la montagne, No monte, Jesus estava de perto, sendo observado por espias. par des espions, and as he unfolded the principles of righteousness, E ao desdobrar ele os princípios da justiça, the Pharisees caused it to be whispered about that his teaching was in opposition to the precepts that God had given from Sinai. os fariseus fizeram com que se murmurasse
que seus ensinos estavam em oposição aos preceitos que Deus dera no Sinai. Que preceitos que Deus deu no Sinai? A lei, só isso? Só os 10 mandamentos? As leis cerimoniais de Levítico. Então, ele deu mais do que os 10 mandamentos. Próxima frase. O Salvador nada dissera para abalar a fé na religião e nas instituições que haviam sido dadas por intermédio de Moisés. Então, eles tinham os mesmos escritos, não apenas os 10 mandamentos, eles tinham tudo que Moisés tinha dado em relação à religião e às instituições. E qual que é o ataque a Cristo? Que ele se opunha aos preceitos que Deus tinha dado. Então, eles estão atacando os preceitos. Como que eles atacam? Então, que preceitos eles atacam? Então, Moisés diz que se você quer ser parte dessa aliança, o que você tem que fazer? Como que você entra em aliança? Você observa os preceitos? Para entrar na aliança, depois que eles deixaram o Egito, o que eles tinham que fazer? Circuncisão. O que João Batista faz? Batiza. Então, temos o batismo. Então, tem mudanças acontecendo nessa história. Tem uma mudança acontecendo. Tem coisas mudando nessa história de João Batista, na linha de reforma de Cristo e dos discípulos, que é diferente da história de Moisés? Sim. Sim, tem mudanças. Então, eles vêm a ele e eles dizem, nós não reconhecemos o que você está fazendo. E tem 2 problemas. Primeiro, eles estavam lendo de maneira correta Moisés? Os fariseus, eles estão entendendo de maneira correta os escritos de Moisés? Não. Então, eles não estão entendendo da maneira como eles foram escritos naquele contexto. Então, eles chegam a Cristo, então, quer apedrejar uma mulher, eles querem apedrejar uma mulher, e o que Cristo diz? Ele não quer que apedrejem. Então, eles têm a mesma lei. Se você comete adultério, você é apedrejado. Agora, um vai fazer e o outro não. Eles estão lendo de maneiras diferentes. E isso acontece várias vezes. Eles estão tentando enganar a Cristo baseado na maneira como ele responde aos escritos de Moisés. E aí eles fazem 2 declarações. Ele diz aos fariseus, primeiro, eles não sabem o contexto em que foi escrito. Eles chegam para ele com a pergunta sobre o divórcio, que foi escrito na lei de Moisés. E o que Cristo começa a dizer para eles?
Se você acredita em Moisés, você acredita em mim. The hardness of their heart. Pela dureza de seus corações. Adventist home, I'm just going to paraphrase. Lar Adventista, eu vou só parafrasear. Adventist home, Lar Adventista, 340.4. página 340, parágrafo 4. I'll find it. 340.4. Donc en français, c'est Foyer chrétien et c'est la page 327.4. 327.4 en français, Foyer chrétien, FC 324. I'll read the first one. Eu vou ler as primeiras duas frases. Afterward questioned him concerning the lawfulness of divorce. Jesus pointed his hearers back to the marriage institution as ordained at creation. Because of the hardness of your hearts, he said, Moses suffered you to put away your wives, but from the beginning it was not so. Quando, posteriormente, os fariseus o interrogaram acerca da legalidade do divórcio, Jesus apontou a seus ouvintes a antiga instituição do casamento, segundo foi ordenada na criação. Moisés, disse ele, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar vossa mulher, mas no princípio não foi assim. Então, nos escritos de Moisés, Laws of divorce. foram escritas leis sobre o divórcio. And they take that law to Christ. E eles pegam essa lei e levam a Cristo. What does he say? E o que Cristo diz? Were those good laws or bad laws? Foram leis boas ou ruins? But there is a writings of Não, ruins? Não, mas elas estão nos escritos de Moisés. Qual que era o problema? was it God or the people? O problema estava com Deus ou com o povo? The people. Com o povo. So the people Então o povo, were not ready eles não estavam to prontos return to the original structure of Eden. para voltar para a estrutura original do Éden. De la direction. So written into the law of Moses. Então, En Éden, les leaders ne sont pas prêts à revenir à la structure originale d'Éden. Are these laws então essas leis, so written into the writings of Moses? então escritos nas leis de Moisés, About how essas leis, husband can divorce his wife. elas são sobre se os maridos podem divorciar as suas esposas. And what does Christ E o que Cristo diz para eles? wasn't like that in the beginning and it shouldn't be like that now. Não foi assim no início e não deveria ser assim agora. The only reason it's written in inspiration A única razão que foi escrito assim na inspiração is not God's. é por causa de seus problemas, não de Deus. So they can attack Christ. Então eles atacam Cristo de muitas formas. Eles têm o mesmo livro, as mesmas leis, They're reading them after a different methodology. mas eles leem com metodologias diferentes. Things written in Moses E as coisas escritas were por they Moisés for the disciples' time? foi Était donc pour para o tempo dos discípulos. Were they still meant to be behaving in that way? Eles tinham ainda que se comportar daquela forma, Or were they meant to have changed? ou as coisas mudaram. Meant to have changed. Mudaram. changer. So they have two problems. Então, eles têm dois problemas. Not reading them as Moses had intended. Eles não estão lendo como Moisés queria que eles lessem. Qui devrait être lue. And there's also new light Et il y a aussi E também existe was meant to have come. nova luz que chegou. qui devait arriver. Merci. They're moving from circumcision to baptism. Eles estão mudando de circuncisão para o batismo. Então, existem mudanças. Right? Então, se nós voltarmos à linha dos Milleritas Writings of Ellen White. e os escritos de Ellen White, Made on us o ataque que tem sido feito a nós Porter is all about how we read. é sobre como que nós lemos. sur notre façon de lire. It's an issue people have within the movement. É um problema que as pessoas têm dentro do movimento. They say that we're destroying her writings. Eles dizem que nós estamos destruindo os escritos dela, mas tem dois problemas. First of all, Primeiro, we need to understand her writings in the context they're written.
precisamos entender seus escritos no contexto em que eles foram Then we escritos. need to consider, E depois precisamos considerar were there things written in her time se as coisas escritas no tempo dela that were there because of the hardness of their hearts? estavam lá por causa da dureza dos corações deles Kneel with me, we'll close. ou não. Vamos ajoelhar e vamos encerrar com uma oração. Dear Father in heaven, Querido Pai no céu, for our blessing. obrigada por suas bênçãos. Thank you for this day we can come together. Obrigada por esse dia que podemos estar juntos para estudar. I pray that you'll help us as we study. Eu peço que nos ajude nos nossos estudos, May we read correctly. que possamos ler de maneira correta, interpretar de maneira correta Be as you would have us to be. e que possamos ser como o Senhor deseja que sejamos. De volta ao Éden. In Jesus' Nós oramos no nome de Jesus. Amém. name.